Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, os múltiplos de um número natural e também o mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Agora é com vocês. Pegue lápis e papel para fazer as suas anotações e vem comigo. Então, vamos começar a nossa aula estudando os múltiplos e o mínimo múltiplo comum, o MMC. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu coloquei um M maiúsculo para representar os múltiplos de 3. Mas o que é múltiplo? Você pode pensar sempre na multiplicação, lembrar da tabuada. Então, se você quer encontrar o conjunto dos múltiplos de 3, a gente vai fazer a tabuada do 3, simplesmente utilizando a multiplicação. A gente vai fazer 3 vezes 1, que vai dar 3, 3 vezes 2, que vai dar 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. E aí, esses 3 pontinhos aqui significam que esse conjunto ele é infinito. O que é infinito, professora? Não tem fim, continua. Agora, os múltiplos de 5. 5 vezes o 1, que vai dar 5, 5 vezes o 2, que vai dar 10, 5 vezes o 3, que vai dar 15, 5 vezes o 4, que vai dar 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes o 6, 30. E aí a gente também sabe que esse conjunto, pessoal, ele é infinito, ou seja, ele não tem fim. Se a gente continuar a multiplicação, a gente vai continuar encontrando os múltiplos dele. Aí se eu quiser, por exemplo, professora, saber se algum número qualquer é múltiplo de outro. Exemplo, se eu quiser saber se o 18 é múltiplo de 3. A gente vai descobrir se o 3 é divisor do 18. Como? Dividindo. A gente faz a conta, 18 dividido por 3, aí vai dar 6. Então, 6 é um resultado número natural. Então, 18 é múltiplo de 3. Mas se eu quiser saber se, por exemplo, o 18 é múltiplo de 4. Fazendo a conta, dividindo 18 dividido por 4, eu vou ter o resultado igual a 4,5. 4,5 não é natural, é número decimal, tem vírgula. Então, 18 não é múltiplo de 4 e o 4 não é divisor de 18. Agora, vem comigo. Vamos ver aqui o mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Temos aqui a definição dele. O mínimo múltiplo comum, MMC, de 2 ou mais números, é o menor número natural que é múltiplo simultaneamente desses números. Para você entender um pouquinho melhor, vamos colocar aqui os múltiplos do 3 e os múltiplos do 4. Como nós vimos ali no primeiro exemplo, né? Nós temos o conjunto dos múltiplos do 3. Eu coloquei alguns destaques ali, eu já vou explicar o porquê. Agora aqui os múltiplos do 4, né? Fazendo 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Também coloquei ali alguns destaques. Se nós quisermos verificar aqui quais são os múltiplos comuns, nós temos ali destacado o 12 e o 24, que são comuns aos dois conjuntos. Continuando ali, o próximo comum seria o 36, depois o 48, né? Dá para observar que eles estão aumentando de 12 em 12. Nesse caso, nós queremos ver qual que é o menor múltiplo comum. Aqui claramente conseguimos identificar que é o número 12. Então, o número 12 é o menor número que é múltiplo do 3 e do 4 simultaneamente. Então, ele é o MMC entre o 3 e o 4. Existe uma regra prática para encontrar o mínimo múltiplo comum. Essa regra ela é baseada na fatoração ou decomposição dos números em fatores primos, né? Então, aqui se nós formos fazer o exemplo, determine o MMC entre os números 12, 15 e 20. Vamos só relembrar aqui, que para a gente poder fazer
A fatoração dos números em números primos, a gente tem que utilizar esses números, né? Então, aqui o conjunto dos números primos, que já deve ser nosso conhecido. Nós temos aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Um conjunto que também é infinito. Lembrando da definição dos números primos, são aqueles números que dividem pelo número 1 e por ele mesmo. Então, aqui, ó, para a gente poder usar a regra prática, nós vamos colocar o 12, o 15 e o 20 e vamos começar a nossa divisão. Começando ali pelo número 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. O 15 não divide, eu repito. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Ainda continua pelo 2. Aí o 6 dividido por 2 vai dar 3. O 15 não divide, eu repito. 10 dividido por 2 é 5. Agora nós temos ali o 3, o 15 e o 5. Já não dá mais para dividir por 2. O meu próximo número primo ali é o 3. Então, vou dividir por 3. 3 dividido por 3, eu vou ter 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. O 5 não divide por 3, eu vou repetir. Observe que agora eu tenho 1, 5 e 5. Não consigo mais utilizar o 3. Vamos para o próximo, que seria o 5. Vamos dividir por 5. O 1 já está resolvido, eu repito. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui a gente encerra a nossa fatoração. Temos aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Que isso resulta em 60. Então, pessoal, nós dizemos que o MMC entre 12, 15 e 20 é igual ao 60. Vem comigo agora, pessoal, para a gente poder ver as propriedades do MMC. São duas bem práticas que podem nos ajudar aí a resolver por um caminho mais curto. Nós temos que a primeira propriedade dizendo o seguinte: o MMC de 2 ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Então, a gente tem que observar, se os números são primos, a gente vai multiplicar, né? Produto é resultado de uma multiplicação. Então, aqui, ó, o MMC entre 5 e 7, 5 e 7 são primos, eu multiplico 5 vezes 7, 35. Já está resolvido o MMC dos dois ali. Então, a regrinha é bem prática. Se os números são primos, a gente só multiplica eles. A segunda propriedade vem dizendo pra gente o seguinte: entre 2 ou mais números, se o maior deles é múltiplo dos outros, então esse maior número é o MMC. Então, se nós tivermos 2 ou mais números, a gente vai olhar para o maior. Se o maior for múltiplo dos outros, a gente vai utilizar ele como MMC. O exemplo aqui, ó, o MMC entre 6, 8 e 24 é igual a 24. O 24 é múltiplo de 8 e o 24 também é múltiplo de 6. Então, a gente vai utilizar ele como sendo o MMC, o mínimo múltiplo comum entre os três números ali. Ok, pessoal? Agora vamos partir para colocar isso em prática, né? Vamos treinar um pouco. Vamos ver aqui, ó, o nosso primeiro exemplo. Enzo e Beatriz estão jogando no fliperama local. Incrivelmente, Enzo ganhava 5 bilhetes em todos os jogos e Beatriz ganhava 11 bilhetes em todos os jogos. Quando eles pararam de jogar, Enzo e Beatriz tinham ganhado o mesmo número total de bilhetes. Qual é o número mínimo de jogos que Enzo pode ter jogado? Então, aqui, ó, vamos descobrir a quantidade de bilhetes que eles foram ganhando a cada jogo. Pensando nos múltiplos, né? Porque isso foi se repetindo, ele ganhava 5 bilhetes em todos os jogos. Então, ele ganhava 5 no primeiro, depois, no segundo, ele já tinha 10, no terceiro, 15, no quarto, 20. E aí, isso vai aumentando de 5 em 5. Quando a gente pensar nos bilhetes da Beatriz, esse número, ele vai aumentando de 11 em 11. Então, como se fossem os múltiplos de 11. Nós temos 11 vezes 1, né? 11 vezes 2, 11 vezes 3, 11 vezes 4, 11 vezes 5. E aí, fala assim, ó. Quando eles pararam de jogar,
Enzo e Beatriz tinham ganhado o mesmo número total de bilhetes. Então ali, ó, se a gente observar os bilhetes que Enzo ganhou e os bilhetes que a Beatriz ganhou, eles se igualam a primeira vez ali, ó, em 55. Ou seja, quando eles tinham 55 bilhetes, eles pararam de jogar. A pergunta é: qual é o número mínimo de jogos que Enzo pode ter jogado? Se a gente contar ali, ó, os bilhetes de Enzo, para ele chegar lá no 55, ele jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, Enzo jogou um total de 11 jogos. Ok, pessoal? Uma outra forma de resolver essa mesma questão, fazendo de uma maneira mais prática, nós temos, pela primeira propriedade, o MMC de 2 ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Então, ali, se nós estamos falando de 5 bilhetes e de 11 bilhetes, são primos, 5 vezes 11, a gente sabe que o resultado é igual a 55, de maneira bem direta. Fechando o raciocínio, se a cada jogo o Enzo ganhava 5 bilhetes, para ele conseguir 55 bilhetes, temos que 55 dividido por 5 é igual a 11. Ou seja, ele jogou um total de 11 jogos, ok? Duas formas diferentes de resolver o mesmo problema. Primeiro, nós fomos vendo os múltiplos de cada número separadamente, depois encontramos o que era comum, e a segunda forma, a gente já foi direto pela propriedade do MMC, bem direto ao resultado. Vamos fazer mais um exemplo para treinar. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro corredor completa o mesmo percurso em 14. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Então, aqui, ó, vamos desenvolver as voltas que esse primeiro corredor dá. Então, ele demora 12 minutos para dar a primeira volta em torno do percurso. Então, para dar a segunda volta, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. E isso aí continua, né? De 12 em 12. Então, é como se fossem os múltiplos de 12. Cada volta que ele dá. Já o outro corredor faz isso daí, mas de 14 em 14 minutos. Então, dá 14 na primeira volta, 28 na segunda, e aí prossegue 42, 56, 70, 84, 98. Isso vai aumentando de 14 em 14. Ele pergunta assim: se ambos saem juntos do ponto inicial, né? Suponhamos ali que o ponto inicial do primeiro corredor foi os 12 minutos, o ponto inicial do segundo corredor, os 14. De quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Então, aqui, ó, se a gente quiser localizar o valor simultâneo em cima e embaixo, nós temos que eles vão se encontrar no 84 minutos. Então, nosso problema já está resolvido, descobrindo os múltiplos de cada número. Fazendo de outra forma, utilizando a regra prática, iremos calcular o MMC fazendo a decomposição em fatores primos entre o 12 e o 14. Então, aqui a gente vai escrever os números para colocar aquela barrinha e fazer a divisão. E vamos começar dividindo por 2. Lembrando que 2 é o primeiro número primo. Então, aqui, ó, 12 dividido por 2 é igual a 6. 14 dividido por 2 vai dar 7. Continua dividindo por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. O 7 não divide por 2, eu repito ele. Agora, vamos dividir por 3, porque já não dá mais para fazer por 2. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 7 não divide por 3, eu repito ele. Agora, eu tenho só o 7, que divide por ele mesmo, 7. Para terminar aqui, o 1 eu repito, 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, nós temos aqui o resultado, vai ser 2 vezes 2, vezes 3, vezes 7, que vai dar 84. Assim como nós vimos no slide anterior,
também encontramos o resultado de 84. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido bastante proveitosa. Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.